Então, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Luiz Arthur e eu sou professor do curso de Geografia do Campus 3 na Universidade Estadual da Paraíba. E continuando a nossa jornada de vídeos durante esse processo de isolamento por causa da pandemia, hoje nós iremos discutir uma obra mais relacionada à questão da geografia e principalmente do seu ensino, de sua educação, que é esta obra, esse livrinho aqui fantástico do Elisée Reclus e do Piotr Kropotkin, escrito sobre educação e geografia. Esta obra, ela traz um conjunto de alguns escritos desses dois autores, dois não só geógrafos, mas geógrafos anarquistas, são dois nomes, o Reclus e o Kropotkin, de grande influência e de grande contribuição ao movimento anarquista no geral. Os livros de história do anarquismo, por exemplo, citam ele e tal, e suas respectivas contribuições. Então, nesse livro, publicado pela Terra Livre, nós temos algumas ideias sobre a geografia e sobre a educação. É importante contextualizar a obra, apesar de ela ser uma publicação recente, ela foi publicada, impressa em 2014, mas os textos aqui eles datam do final do século XIX e início do século XX. Então vai ter textos aqui de 1903, 1885. Então é importante a gente pensar sobre essa questão do contexto, porque eles se posicionam diante das questões da geografia e da educação naquele tempo, e são questões, são reflexões que, como é que eu posso dizer, nos fazem refletir sobre o momento atual, sobre a educação e a geografia que nós temos nesse início do século XXI, se é que ainda é possível falar de início, nós estamos em 2020, mas enfim, são reflexões para a contemporaneidade. Então, a obra tem 5 textos e eu vou tecer algumas considerações rápidas a respeito desses textos, também tomando por base as ideias e anotações que eu fiz à medida que eu fui lendo, certo? Então, o primeiro texto da obra, o Ensino de Geografia, ele é um texto do Elisée Reclus e ele vai trazer, como é que eu posso dizer, algumas considerações sobre a educação e sobre o ensino de geografia naquela época. Inicialmente, ele vai fazer uma crítica à geografia ensinada naquele tempo, que ainda adivinha de uma herança escolástica. É como se o professor pedisse um ato de fé de seus alunos e suas alunas para que a palavra fosse respeitada e a sua palavra fosse vista como sinônimo de verdade. Então não havia debate, não havia discussão, era o predomínio ou o domínio da palavra do professor e ponto final. Mais à frente, o autor vai fazer algumas considerações sobre a questão dos livros, ou melhor, do acesso aos livros pelos alunos. E aí ele vai colocar que eles têm sua importância, os livros, os mapas, nas mãos dos companheiros infantis, mas talvez fosse mais importante ou mais interessante aprender a partir de passeios comuns. Conhecer a geografia, conhecer o mundo a partir do cotidiano, a partir das andanças, a partir dos caminhos e das caminhadas do pessoal. Não é que o Reclus ele faça uma crítica ao livro didático, mas ele coloca que talvez o livro didático ou o mapa eles não sejam suficientes. E aí a gente já tem uma discussão bem contemporânea sobre a questão dos recursos didáticos metodológicos, sobre a sua eficácia. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente reclamando da questão do livro didático. Certo, o livro didático tem algumas limitações, tem alguns problemas.
Só que o livro didático é uma ferramenta, um instrumento didático pedagógico, dentre tantos outros, e que deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas, com outros instrumentos, em diferentes metodologias. Então, o pessoal que hoje em dia joga a culpa no livro didático como se ele fosse o grande vilão, eu repensaria seriamente se, como é que eu posso dizer, se a questão não é mais profunda, por assim dizer. Nas páginas 19 e 20, o autor faz uma crítica que nos lembra Foucault, quando ele coloca a questão da escola como uma prisão. Oi, Rubem, tudo bom? Então, Reclus vai colocar que cedo ou tarde, citação dele, cedo ou tarde, sempre tão pronto, chega o tempo em que a prisão da escola aprisiona a criança entre suas quatro paredes. E digo prisão porque é o que o estabelecimento de educação quase sempre é, já que a palavra escola perdeu há muito tempo seu primeiro significado grego, de recreio ou de festa. Então, olha que interessante, né? A gente, o tempo todo, profissionais da educação, pensando sobre esse papel da escola na contemporaneidade, e Reclus, lá em 1903, já lançando essa crítica sobre as escolas que podem aprisionar, sobre as escolas que mantêm os seus alunos entre quatro paredes e fica por isso mesmo. Então, são questões, como é que eu posso dizer, ainda vivas em termos de discussão, em termos de questões para a educação geográfica. Também do Élisée Reclus, a obra traz uma carta a Francisco Ferrer Guardia, em que o Élisée Reclus também faz algumas considerações sobre a educação e sobre o ensino de geografia. É uma carta, documento curto, e ele destaca a questão da oralidade e da competência do profissional da educação na sua área de atuação. Mais à frente, o autor também vai trazer algumas considerações sobre a relação entre o professor e os jovens que compartilham do processo de ensino-aprendizagem, quando ele coloca que todo professor sabe com que prudência deve proceder a esse trabalho delicado, a revelação gradual do verdadeiro no espírito das crianças. Seu ensino não deve ter nada de brusco, muito menos de brutal, nada que possa deixar uma impressão de impotência nem de dúvida na jovem inteligência que se abre à sua frente. Quer dizer, o estudo deve ser repartido como um alimento natural, pedido pela própria criança e livremente assimilado. Aqui nós temos exatamente a questão de horizontalidade no processo de ensino-aprendizagem. O conhecimento, ele deve ser compartilhado, ele deve ser construído em conjunto, junto aos professores, junto aos alunos, de forma que ele tenha um caráter cada vez mais coletivo. Posteriormente, o autor também vai tecer algumas considerações sobre a geografia, quando ele coloca que o domínio da geografia abarca tudo isto, e esse tudo isto é relacionado às diferentes áreas e campos da geografia, objetos de estudo, e o professor que há de educar o pensamento nas crianças deve acompanhá-las em todo este mundo de outro tempo onde se revelam nossas origens. Então ele vai fazer uma discussão sobre a trajetória da geografia no decorrer da humanidade. O conhecimento que nós temos de geografia hoje, ele é um acúmulo de tempos e espaços e diferentes experiências de povos, situações de fenômenos, processos que culminaram até o presente. Então, trabalhar a geografia na sala de aula é também trazer essa herança, trazer esse processo, essa trajetória geográfica da humanidade. Ainda sobre esse texto de Reclus, ele vai trabalhar algumas potencialidades em termos do que pode a geografia. E a geografia, além de trabalhar com a realidade dos alunos, com o cotidiano deles, ela também pode trazer outras experiências e outras questões. Quando, por exemplo, ele aponta que existem países
que não obedecem às suas autoridades. Ele citou o exemplo do czar na Rússia, ou que em alguma parte do mundo estão sendo construídos direitos do homem. E aí que a geografia pode trazer outras questões para reflexão, para quem sabe mudar determinadas realidades existentes ou caminhos que podem ser seguidos. Ele finaliza o texto inclusive colocando: a geografia é a ciência que demonstra a unidade perfeita do grande domínio terrestre e o absurdo das fronteiras. Posteriormente, nós temos na obra um texto do Kropotkin, em que ele discute o que a geografia deveria ser. E aí ele, nesse texto, faz um conjunto de críticas ao sistema educacional da época, fala que o ensino de todas as ciências deveria passar por uma reforma, e a educação geográfica também. E aí ele ressalta que um dos elementos dessa reforma diz respeito à questão da imaginação. Ele coloca que nenhum raciocínio científico profundo é possível sem a ajuda de um poder imaginativo muito desenvolvido. E aí é curioso a gente parar para pensar que a imaginação, ela é uma questão variavelmente discutida ou colocada nas escolas ou no sistema educacional naquele tempo e ainda hoje. Por que que diante de todos os conteúdos programáticos, diante de todos os assuntos que são exigidos aqui e ali, diante das avaliações, a imaginação não é levada a sério, ela é colocada em um segundo plano? Então o autor vai fazer uma crítica a isso também. Mais à frente, o autor coloca que a geografia deve render, além disso, outro serviço muito mais importante. Deve ensinar-nos, desde nossa mais tenra infância, que todos somos irmãos, seja qual for nossa nacionalidade. Em uma época como a nossa, de guerras, de sentimento nacionalista, de indolência nacionalista e ódio habilmente alimentado por gente que persegue seus próprios interesses de classe, egoístas ou pessoais, a geografia deve ser, na medida em que a escola possa fazer algo para contrabalançar as influências hostis, um meio para dissipar esses preconceitos e para criar outros sentimentos mais dignos da humanidade. Então percebam como nesse trecho o autor ele destaca com veemência como a escola pode trazer um caminho diferente diante dessas realidades do mundo, diante desses problemas que eram visíveis e experimentados no cotidiano naquela ocasião. A geografia com um novo potencial, a educação com um novo potencial para a criação de uma nova humanidade, em que as guerras, os preconceitos, os interesses de classe seriam abolidos, seriam combatidos, seriam eliminados, para se pensar novos rumos nesse sentido. Posteriormente ele vai discutir as tarefas da geografia. Há muitas, na verdade, desde o trabalho com a ciência, que é constantemente colocada não só pelo Kropotkin, mas pelo Reclus anteriormente, mas também para pensar a própria humanidade. Há uma ênfase constante nessa questão de uma nova humanidade, nessa questão de uma mudança no mundo. E como é que eu posso dizer? Há um cuidado para se pensar a geografia em termos de ferramenta, de instrumento, de capacidade potencial de mudança. Há uma série de críticas. É a geografia que é ensinada e o que ela pode, o que ela deve ser. Então o Kropotkin ele faz uma discussão sobre como as ciências estão sendo trabalhadas na escola e como elas não estavam na ocasião conseguindo acompanhar as inovações, as descobertas, as mudanças, os novos paradigmas e questões que estavam rolando nas diferentes áreas. Posteriormente, o autor ainda vai destacar como em alguns momentos, infelizmente, a escola ainda se consubstancia em termos de um desperdício. Quando nós temos determinados conteúdos, determinadas questões que são abordadas, que caminham no sentido de uma decoreba, de
nomes, termos e palavras abstratas que para os nossos alunos não fazem nenhum sentido, e também como ela não consegue trazer essa questão mais prática, mais cotidiana, não consegue trazer essas relações entre os conteúdos, entre a vida prática, entre a vida da comunidade escolar. Então, às vezes, a escola acaba se transformando numa espécie de desperdício, quando ela fica alheia às questões que estão acontecendo no cotidiano, ao momento que não consegue criar as relações entre os conteúdos, entre as ideias. Então, o Kropotkin também faz observações a respeito disso. Escritos sobre educação e geografia nos traz algumas reflexões, algumas questões a serem debatidas a respeito do nosso papel na sala de aula, enquanto professores e professoras de geografia, mas também a educação como um todo. É um retrato da educação na passagem do século XIX para o século XX e como os autores propõem reformas, mudanças, caminhos para seguirmos em termos de educação, em termos de geografia. Esse vídeo, essa obra foi mais direcionada à questão da educação, para a questão da geografia, não foi um tema tão amplo quanto o Espaço Cidadão do Milton Santos, mas que também nos estimula a pensar e a refletir sobre o que nós estamos fazendo em sala de aula, sobre o caminho que nós estamos pensando em termos profissionais, em termos de mudança. Hoje em dia se fala tanto em educação, se fala tanto sobre o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, e nós refletimos a partir de uma leitura como esta, que é uma questão que já tem uma certa trajetória, que outras pessoas já estavam pensando a respeito, e que nós precisamos ficar atentos, nós precisamos conhecer as propostas, os caminhos, as alternativas, para que nós também pensemos a respeito de nosso papel no meio disso tudo, do que nós podemos fazer, do que nós devemos fazer, quais as nossas situações. Nós precisamos pensar algumas coisas. Eu deixaria como questões do vídeo. Qual geografia deve ser ensinada na educação básica? E qual o nosso papel enquanto educador, educadora, enquanto professor, professora de geografia, diante de todas as situações, de todas essas questões, de todos esses problemas que nós estamos vendo por aí? Qual o nosso posicionamento, qual o nosso tratamento e como nós estamos acompanhando ou não todas essas dinâmicas. Então eu agradeço demais pela atenção de vocês. Dê like, compartilhe, comente e assim, espero que esse vídeo tenha servido para ajudar vocês a pensarem, a refletirem sobre algumas coisas, certo? Então se cuidem, fiquem bem e até a próxima.